Oi, amigos! Que alegria estar mais uma vez com todos vocês através da Rádio Mateus 633, dando abertura ao programa Momento da Palavra. Aqui quem vos fala é o presbítero irmão Décio, falo diretamente da cidade de Guaratuba, litoral do estado do Paraná, e desejo a todos um grande dia, uma grande semana e a paz do Senhor a cada um de vocês que estão aqui agora ligados através da rádio. Pastor João Alves, a paz do Senhor para o irmão. O pastor, todos nós sabemos, é o diretor da rádio, o mantenedor, aquele que há 4 anos fundou a Rádio Mateus 633. Pastor, a paz do Senhor para o senhor, para a sua esposa, irmã Sônia, também para os seus 2 filhos, o Lucas e o João Vitor, uma família que hoje está residindo na cidade de Vila Velha, estado do Espírito Santo, da onde a rádio é transmitida para todo mundo virtual, para o mundo da internet. Então que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Lembrando que a rádio possui o site, que é o www.radiomateus633.com. E no site você encontrará devocionais. Todos os dias você pode se alimentar com a palavra de Deus através dos devocionais. Uma grade musical muito rica, muito espiritual. O pastor João Alves também entra várias vezes, 2, 3, 4 vezes ao dia. Eu o acompanho bem na hora do almoço, por volta do 12h15, 12h20. Nós almoçamos ouvindo o pastor trazendo uma palavra. Então o pastor ele entra várias vezes ao dia, ao vivo, trazendo uma mensagem pastoral, uma mensagem de ensinamento, de ânimo, ou seja, o pastor sempre traz algo novo, bem interessante para que você e eu possamos ouvir e crescer espiritualmente. Aquela voz do pastor sempre calma, tranquila, de quem já tem experiência de vida e muita sabedoria. No site também você encontrará um estudo intitulado Teologia do Caráter, aonde numa leitura rápida, fácil, de 25 a 30 minutos, você aprenderá sobre o caráter e as características do nosso Deus. Aprendendo o caráter e as características do nosso Senhor, poderemos compreender melhor todas as falas do nosso Pai que estão registradas ali na Bíblia Sagrada. Não deu para fazer a leitura 25 a 30 minutos? Você pode fazer um download, tem lá um botãozinho download. Baixe no seu computador, no smartphone e na melhor conveniência para você, ouça, leia e estude o estudo Teologia do Caráter. Amém? Gostaria de convidá-lo agora, querido irmão, amada irmã, para orarmos e iniciarmos o programa Momento da Palavra do dia de hoje. Pai querido, Pai eterno, Pai santo, muito obrigado porque nós temos o fôlego de vida, estamos aqui diante de Ti, levantamos, estamos aqui diante da rádio, do computador, do smartphone, ouvindo a Tua Palavra. Agora, gostaria que o Senhor, através do Espírito Santo, tocasse em nossos corações, tocasse nas nossas mentes, para que possamos absorver da melhor forma possível aquilo que será exposto no dia de hoje. Senhor, repreendemos no Teu nome e no poder do Teu sangue todas as potestades e tudo aquilo que o inimigo possa pretender colocar para atrapalhar este momento. Fala conosco, fala com a sua
igreja, fala com os seus santos, porque nós queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? E assim, eu tenho um texto proposto para leitura e meditação que está ali em 2 Crônicas, capítulo de número 20, versos do 1 ao número 6, e depois vamos pular um pouquinho, permanecer em 2 Crônicas 20 e pular para o verso 17 e 18. Então vamos lá abrir o nosso texto em 2 Crônicas, capítulo de número 20, e sempre deixando aquela sugestão, uma vez efetuada a leitura, mantenha a Bíblia, mantenha a palavra de Deus aberta para que haja melhor aproveitamento. Amém? Vamos agora ler 2 Crônicas 20, iniciando pelo verso de número 1. E depois disto, os filhos de Moabe e também os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: Josafá, uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, lá da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Verso 3. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, e também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar a face do Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Quero enfatizar novamente a parte final desse verso de número 6. E não há quem te possa resistir. Amém? Pulando agora para o verso 17 e 18 para arrematar a nossa leitura. Aleluia. Neste encontro, vocês não precisarão lutar, mas tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem se assustem, porque amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. E então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Que palavra maravilhosa, gloriosa, uma palavra que nos anima, está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, inicialmente verso 1 a 6, e depois arrematamos com verso 17 e verso 18. Usamos como base de leitura a Bíblia Nova Almeida Atualizada. E se buscarmos um título para a nossa meditação, obviamente será a parte final do verso de número 6 de 2 Crônicas 20. Então o título não poderia ser outro a não ser: quem pode resistir ao poder do nosso Deus? Quem pode fazer resistência ao querer do nosso Senhor? Amém? Nosso irmão Josafá, o rei Josafá, o rei de Judá, cuja capital era ali em Jerusalém, estava com um grande problema. O texto em Crônicas relata que muitos inimigos se levantaram para lutar contra Josafá. Ele realmente estava com uma situação muito problemática. A Bíblia diz aqui,
Crônicas 20, verso 1, que Moabe, filhos de Amon, meunitas, se reuniram para fazer guerra contra Josafá. Ele tinha um grande problema. Talvez você e eu enfrentemos grandes problemas de vez em quando em nossas vidas. Quem é que não passa por situações estressantes? Mas na meditação de hoje nós vamos descobrir que diante de um grande problema nós descobrimos um grande Deus e descobrimos também, como lemos aqui na parte final do verso de número 6, que não existe ninguém, nem força alguma que possa resistir à vontade e ao agir do Senhor. Lembro-me assim, lá em Foz do Iguaçu, na década de 90, eu já estou ficando um pouquinho de idade já, mas eu me lembro ali na Assembleia de Deus, Ministério Madureira, chegou um rapaz para pregar, um senhor, e ele comentou que havia prestado concurso numa multinacional aqui do Brasil. Ele fez o concurso, ele passou, foi aprovado e chegou o dia do exame médico, que era a última etapa para que ele fosse efetivamente contratado por essa multinacional, uma empresa muito grande, muito famosa, muito rica. E quando ele entrou no gabinete médico, ali no consultório médico, a hora que o médico começou a atendê-lo, tocou o telefone e uma emergência muito séria aconteceu e o médico precisou sair. Ele disse: olha, eu preciso sair urgentemente, aconteceu um acidente aqui na empresa, se tratava de um acidente com um navio, alguns feridos, e ele disse: eu vejo que você chegou andando aqui, você está bem? Existe algum problema com você? Ele disse: não, doutor, eu me sinto muitíssimo bem. E o médico, então, sem examiná-lo, aprovou. E ele, então, saiu dali com a aprovação. E depois de alguns dias ele foi chamado para trabalhar, para dar início. E no primeiro dia, quando ele chegou, o chefe dele disse: olha, é assim, vai funcionar dessa forma, você vai trabalhar nesse setor e você então suba até aquele navio. E ele disse: eu não consigo subir. Mas por quê? Porque eu tenho uma perna mecânica. Como? Eu tenho uma perna mecânica. Mas como você passou pelo exame médico? Como é que você foi aprovado? Você tem que subir escadas, descer plataformas? Como que isso foi acontecer? Ele falou: olha, doutor, eu não sei. Eu fiz tudo o que me pediram e no dia do exame o médico simplesmente me perguntou: você está bem? Eu disse que eu estava e ele me aprovou. Resumindo, eu sei que aquele médico deve ter sofrido alguma penalidade, mas o fato é que aquele irmão nosso que havia feito o concurso, ele foi aposentado já no primeiro dia de serviço dele. Era uma empresa pública federal e ele nos relatou que ele então recebeu a aposentadoria. E ele então agradeceu ao Senhor porque, recebendo a aposentadoria, ele começou a viajar e a fazer a obra de Deus em todo o Brasil. Volto a lembrar o verso 6. Quando Deus age, quem é que pode impedir? Lembrei de outro. Não é que eu ouvi alguém falar, que eu ouvi alguém comentar, eu ouvi a própria pessoa contar o que aconteceu com ela, como testemunha. Então eu sou uma testemunha viva daquilo que a pessoa relatou. Houve um outro irmão que ele não tinha Jesus, era pintor, praticou um crime muito sério, foi preso, ficou anos atrás da prisão e quando ele saiu, precisa iniciar a vida. Ele na cadeia aceitou Jesus Cristo, começou a evangelizar dentro da própria cadeia, transformou a sua vida verdadeiramente, ainda que atrás das grades,
E quando ele saiu, ele orou: Senhor, agora eu preciso de um emprego, preciso recomeçar. E surgiu uma vaga também, uma vaga que publicaram nos jornais, precisa-se de pintor. No dia tal, no local tal, a tanto horário, aparecer com a documentação. E ele chegou por volta das 6 horas da manhã para ser o primeiro, mas ele disse que quando ele chegou já tinha umas 30 pessoas na frente dele. E ele disse: ai, eu com esse meu currículo, mais de 15 anos atrás da prisão, como é que eu vou ganhar essa vaga? Mas eu vou ficar, já que eu acordei cedo, estou aqui. E aquela empresa, alguém apareceu lá na frente por volta das 8 horas e gritou: ei, vocês estão aqui pela vaga que foi publicada no jornal, nós queremos que fiquem aqui somente aquelas pessoas que têm experiência na pintura de aviões. Somente pessoas que já trabalharam com pintura de aeronaves. E um foi saindo, o outro foi saindo também, aquele outro também foi embora, e quando ele viu, ficou sozinho. Você crê nisso? Vamos lembrar o que diz a parte final do verso 6 de 2 Crônica 20, quando Deus age, quem pode impedir? Mas então ele foi para a entrevista, e ele chegou todo sem jeito, com aquela carteira de trabalho que fazia 15 anos não apresentava nenhum tipo de registro, e a pessoa começou a entrevistá-lo e viu a carteira, mais de 15 anos sem registro, e perguntou: escuta, o que é que aconteceu? Você realmente tem a experiência em pinturas de aeronaves, mas isso foi há muitos anos atrás. O que é que houve com você? E ele realmente, como cristão, como novo homem, como convertido, servo do Deus vivo, ele falou: olha, eu não vou mentir. Eu fui pintor durante um bom tempo, mas eu pratiquei um crime, fiquei preso nesses 15 anos. Na cadeia eu me converti, aceitei Jesus Cristo, mudei a minha vida e estou aqui. É o que eu posso falar para vocês. Nisso surge o proprietário da empresa que fala: olha, pela sua honestidade e por saber que você está falando a verdade, porque o Espírito de Deus testifica, a nossa empresa também é uma empresa cristã e nós oramos para que Deus enviasse alguém cristão para trabalhar conosco. E aquele nosso irmão, ele foi contratado, mesmo depois de 15 anos na cadeia, mesmo não tendo essa experiência por 15 anos, mas o Senhor, quando Ele age, quando Ele quer, quem é que pode resistir à vontade do Senhor? Eu não sei. De verdade, pastor João Alves, eu sei que o senhor acompanha a transmissão também, e eu não sei porque o Senhor tocou no meu coração para contar esses dois testemunhos, mas eu tenho certeza que alguém está necessitado de ouvir esses testemunhos, o que realmente aconteceu, e está necessitado também de ouvir que não há quem possa resistir à vontade de Deus na tua vida. Amém? E amados, o que mais me encanta no Evangelho e no relacionamento de Deus para com o seu povo é que o nosso Senhor, Ele não fica com segredinhos ou pedindo isto ou aquilo. Não, muito pelo contrário. Existem pseudo-seitas ou pseudas religiões que tratam tudo em segredo, fazem aqueles cultos escondidos, aonde não se pode revelar nada, e nós não. Ao contrário, o nosso Deus, Ele sempre deixa muito claro todas as coisas. E aqui no livro de 2 Crônicas 20, aprendemos com o nosso irmão Josafá que basta apenas algo muito simples, que é
confiar a sua vida, a nossa vida, nas mãos do nosso Deus. Confiando as nossas vidas, ou seja, colocando, depositando as nossas vidas na mão do Senhor. Aleluias! Nós estamos dizendo: Senhor, nós confiamos em Ti. Nós confiamos em tudo aquilo que o Senhor há de fazer em nosso favor. Veja bem que aqui no verso de número 2, alguém veio avisar o rei Josafá. Uma grande multidão já está lá do outro lado do Mar Morto, e olha que eles estão chegando. E o verso 3 mostra um Josafá igualzinho a você e a mim, ou seja, ele teve medo. Quantas vezes nós também sentimos medo diante de alguma situação que se apresenta e que foge do nosso controle, que foge daquilo que nós estávamos esperando ou que tínhamos até mesmo projetado. É o caso aqui do nosso amado irmão Josafá, que não poderia ter controle sobre a união de Moabe, Amon e os meunitas, que se reuniram para lutar contra Judá. Mas o nosso irmão Josafá não precisou fazer algo difícil, ele não precisou fazer algo inimaginável, ele não fez algo na calada da noite, muito pelo contrário. A Bíblia diz no verso de número 3 que ele decidiu fazer o que você e eu temos que fazer nesses momentos. Aliás, deixe-me acrescentar, você e eu temos que fazer isso em todos os momentos das nossas vidas. Josafá fez isso num momento de dor, de angústia, de medo, e ele decidiu assim buscar a face do Senhor. Amados, ao contrário do que possa parecer, Josafá, ele não buscou a face de Deus, os favores do Senhor, somente no momento de dificuldade, de angústia e de guerra. Josafá, ele já conhecia o Senhor. Se voltarmos um pouquinho ali em 2 Crônicas, mas agora no capítulo de número 17, descobriremos ali no verso de número 5 que o Senhor, nosso Deus, confirmou o reino na mão de Josafá, e toda Judá deu presentes ao rei, o qual teve riqueza e glória em abundância. Por quê? Porque aqui no verso de número 4, descobrimos que Josafá buscou ao Deus de seu pai. Então, desde criança, Josafá tinha contato e conhecimento e relacionamento com o Deus dos seus pais, que passou a ser o seu Deus. E a Bíblia aqui no verso 4 de Crônicas 17, 2 Crônicas 17, diz que Josafá andou aonde? Nos mandamentos do Senhor, e não segundo as obras de Israel, que se afastou dos ensinamentos de Deus. Aleluias! Interessante que não só Josafá, mas todo o Judá estava preparado e conhecia o poder verdadeiro de Jeová. O verso de número 7 de 2 Crônicas 17 diz que Josafá, ele teve o cuidado de mandar para todo o reino de Judá, o reino do sul, Benjamim e Judá, eram as duas tribos que estavam compondo o reino do sul, e o rei, ele enviou príncipes a todos os lugares para ensinarem nas cidades de Judá, aleluias, também na companhia dos sacerdotes, dos levitas, ensinando o quê? Ensinando os princípios que estavam no livro da lei do Senhor. Tudo aquilo que o Senhor havia entregue através de Moisés foram repassados ou ensinados ou reensinados a todo o povo. Por isso que lá em 2 Crônicas, agora 20, que é o objeto da nossa leitura, Josafá, ele mesmo tendo medo, e o medo é algo intrínseco ao coração
do homem serve até mesmo como um mecanismo de defesa, quando sentimos medo, mas não podemos nos deixar dominar pelo medo. Josafá, ele lembrou de tudo aquilo que ele sabia de Deus, o que Deus já tinha feito, e ele sabia exatamente que o Senhor poderia vir em seu socorro e em socorro de todo Judá. Por isso que ali, agora no capítulo 20 de 2 Crônicas, ele pede socorro ao Senhor. E ele proclama um jejum em todo o Judá. E como o Judá já havia sido ensinado em relação aos princípios e mandamentos e estatutos da lei do Senhor através dos livros de Moisés, o que o povo fez? O povo diligentemente, prontamente foi até Jerusalém, diante do pátio novo, aleluias, e eles oraram, buscaram a face do Senhor e jejuaram, aleluias. Aí está o segredo, se é que podemos dizer o segredo. Outras pseudo-religiões, algumas seitas podem querer fazer tudo em segredo, mas o nosso Deus, ele não deixa nada em segredo, ele revela, olha, não tem segredo, basta me buscar de todo o coração, de todo o entendimento, basta confiar em mim, porque não é você, querido irmão, não sou eu que vai fazer alguma coisa. Quem vai tomar partido, quem vai decidir é o nosso Deus. Afinal de contas, o poder não está em nós, mas está nas mãos do nosso Senhor. Amém? Isso se confirma aqui um pouco mais adiante na nossa leitura do dia de hoje, no verso de número 17. Nesse encontro, quando aqueles povos inimigos vieram até Judá enfrentar o rei Josafá, o Senhor diz, vocês vão ter que ficar preparados, vocês vão ter que ir ali para o local da batalha, mas não tenham medo e nem se assustem, porque eles vão vir em grande multidão. Veja ali no verso de número 15, um pouquinho antes. Não tenham medo, vai vir algo muito grande, muito assustador, mas não tenham medo. Não tenham medo por aquilo que vocês estarão olhando com os seus olhos. Sabe por quê? O Senhor fala para eles e também fala para nós, porque essa batalha não é de vocês, mas é minha. A batalha é do Senhor. Então não existe nada de segredo. Você quer ser vitorioso? Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e no mais ele te ajudará. Conforme disse o salmista, está no capítulo de número 37, verso de número 5. Amado ouvinte, querida irmã, o que é que os seus olhos estão vendo? Estão vendo a grande multidão, ou o grande mar que se levanta, ou a grande dificuldade que está diante de você? Talvez grandes montes que têm assustado, grandes ventos, situações que possam estar depositando medo dentro do seu coração. Aqui também vale para você o que o Senhor entregou para Josafá e para todo o povo de Judá em 2 Crônicas 20. Não tenha medo, não se assusta, porque não é você que vai ter que fazer. Você tem que confiar, você tem apenas que ficar em pé. Você tem que ficar em pé, levantar o seu rosto, olhar para o alto, porque é dali que vem o socorro, conforme mais uma vez nos revela o salmista, aleluias. Mas tenha certeza que não existem segredos, porque a batalha não é tua, a batalha não é minha, mas a batalha é do Senhor. É óbvio, aqui eles tiveram que se posicionar, eles tiveram que ficar em pé. O verso de número 13, todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, ainda com as crianças, com as mulheres e com os filhos. Então, nós temos sim que tomar uma posição, uma atitude, que é ficar em pé. E este ficar em pé representa
confiança em Deus. Ou seja, aquilo que você tiver que fazer, faça. E faça da melhor forma possível. Faça com a melhor disposição possível. Faça aquilo que você pode fazer. Veja que o verso de número 16 de 2 Crônicas 20 diz exatamente: amanhã vocês irão ao encontro deles. Aquele povo de Judá ficou em pé, foi ao encontro do problema, foi ao encontro da dificuldade. Eles não ficaram temerosos, escondidos. E o Senhor, Ele fala para alguém aqui neste momento, e se não fala para você, fala para mim. Ei, me busca, confia em mim, ore, peça minha ajuda, faça aquilo que você tem que fazer, fique em pé, enfrente o seu medo, vá ao encontro, ou seja, faça tudo aquilo que for da tua responsabilidade. A nossa parte, queridos irmãos, é nos posicionarmos, porque o Senhor deixa muito claro que o resultado final vem das mãos dele. Ele diz aqui no verso de número 17, nesse encontro, ou seja, nesse embate, quando você faz o que tem que ser feito, quando você encara a situação de frente, ele diz que nesse encontro você não vai ter que lutar. Deixa que Deus lute por você. Ele deixa muito claro, tome posição, fica firme, fique forte, fique em jejum, fique em oração, fique confiando no seu Deus e veja a salvação que virá das mãos do Senhor, o mesmo Senhor que deu vitória a Judá e Jerusalém. E ele fala mais uma vez, não tenha medo e nem se assuste, porque o Senhor está contigo, querido irmão, o Senhor está contigo, querida irmã. E o verso de número 18 arremata. Então Josafá, diante dessa palavra, ele se prostrou com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e Jerusalém se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Ou seja, já confiaram naquilo que era promessa. Era apenas uma promessa de Deus. O embate ainda não tinha acontecido. Lembra que no verso 16 ele disse, é amanhã. Mas antes, diante dessa palavra, diante dessa promessa, eles já começaram a agradecer, a se prostrarem e o adoraram. Vamos adorar ao Senhor, vamos nos prostrar e vamos agradecer antecipadamente a vitória que o Senhor já decretou na tua e na minha vida. Amém? Não é bom isso? Não é bom ouvir que o nosso Deus é aquele que luta por nós, por você e por mim? Mas nós temos as nossas responsabilidades. Eu estou tentando passar para frente do meu esboço aqui na pregação, mas eu não consigo. O Senhor, Ele pede para dar uma ênfase. Nós temos as nossas responsabilidades. Você quer passar no concurso? Você tem que estudar. Você quer ser aprovado no vestibular? Amado, amada, você tem que estudar, você tem que fazer a sua parte, você tem que se dedicar. Você pretende algo na sua vida, você pretende comprar um apartamento, uma casa, algo que você tem necessidade, se dedique, trabalhe, não gaste tudo que você ganhe, vai segurando um pouquinho aqui, vai segurando um pouquinho ali e deixa que o milagre Deus vai fazer. Deixe que aquele carro que você tem vontade, Deus, Ele vai te trazer o carro que é da vontade dEle. Aquela casa que você tem vontade, o Senhor, Ele sabe qual é a melhor residência para você. Você tem um desejo ardente, colocou diante do Senhor, então faça a tua parte, mas deixa que o milagre virá, aleluias, das mãos do Senhor. Amém? Caminhando agora sim, um pouquinho mais para frente, por que é que ninguém pode resistir ao poder do nosso Deus? Você já parou para pensar por que é que não dá para resistir ao poder do nosso Pai? Primeiro momento, porque Ele é Deus. Ele é Deus.
só existe um Deus. Isaías 45:5 traz exatamente isso. Porque eu sou o Senhor, Yahvé, e não existe nenhum outro além de mim. Além da minha pessoa, não há outro Deus. Então, por que não se pode resistir ao poder de Deus? Porque só Ele é Deus, só Ele é o Senhor. Amém? Será que nós podemos lembrar, diante dessa passagem, ou dessa confirmação de que só Ele é Deus? Lembra quando os filisteus pegaram a Arca da Aliança e a colocaram no templo do deus Dagon? E neste templo havia uma estátua deste Deus dos filisteus. E a nossa arca, a Arca da Aliança, que simboliza a presença do Deus vivo, ela ficou diante dessa estátua. E no outro dia, a estátua estava caída, com a cara no chão. Foram lá, acharam estranho, porque ninguém havia entrado, era um local muito bem cuidado, levantaram a estátua e no outro dia, mais uma vez, a estátua de Dagon, do deus dos filisteus, estava caída. Só que agora, com as suas pernas estavam quebradas. A cabeça também se quebrou. Então era uma estátua que estava com a cabeça quebrada e os dois braços também quebrados, mostrando que verdadeiramente somente existe um único Deus. Encontramos essa passagem lá em 1 Samuel, capítulo de número 5. Também está lá em Deuteronômio 4, verso 39. Reconheçam isso hoje, não é ontem nem para amanhã, é hoje. Reconheçam isso hoje e ponham no seu coração. Ou seja, não é para deixar marcado num papel, dentro de uma gaveta, dentro de um livro e esquecer, mas fazer como Davi, escrever no próprio coração. Escrever o quê? Colocar o quê no coração? Que o Senhor é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. E como Ele, não existe outro Deus. Amém? E amados, queridos, eu até me empolgo. O que dizer aqui também, lá do nosso irmão Elias, lá em 1 Reis 18, quando ele teve aquele embate com os profetas de Baal. Então houve aquela reunião, todo mundo reunido, inclusive o rei Acabe ali no Monte Carmelo, acho que era o Monte Carmelo. No verso de número 20, Elias ousadamente, você viu que é sempre com ousadia. Você e eu não podemos ser crentes tímidos, até porque em Apocalipse diz que os tímidos não herdarão o reino. Então, com ousadia, o nosso irmão Elias, ele disse: até quando vocês aí, povo, vão ficar em dois pensamentos, em dúvida sobre o que fazer? Se o Senhor é Deus, adore o Senhor, mas se é Baal, adorem Baal. E o que é que aconteceu? Quem mandar fogo do céu é o verdadeiro Deus. E você sabe que aqueles profetas de Baal se bateram, se mutilaram, se machucaram e não aconteceu nada. Mas ali no verso de número 37, Elias diz: responde-me, Senhor, responde-me. E o verso 38, então o Senhor mandou fogo e o fogo queimou o sacrifício, mostrando que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ali no verso 39, todo o povo de Israel que estava cocheando em dois pensamentos, viram que Deus havia mandado o fogo e consumido todo aquele altar, inclusive a água, as pedras, tudo, e eles se dobraram com os joelhos, rosto no chão e começaram a gritar: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então, amados, porque ninguém pode resistir ao poder do nosso Senhor, e aleluias, porque ninguém pode resistir quando Deus age, exatamente porque só o Senhor é Deus.
Aleluias! Então, por que muitas das vezes nós buscamos o nosso auxílio, o nosso socorro em situações, em coisas, em lugares que não são de Deus, que não são relacionados ao nosso Senhor? Quando vamos buscar o nosso auxílio, o nosso socorro, a nossa resposta, não em Deus, mas em outras coisas que não agradam ao Senhor, talvez confiando na sabedoria, na inteligência, no canudo que está ali pendurado na parede, talvez no dinheiro, talvez na fama, talvez no sucesso, talvez confiando em amizades poderosas, mas eu quero te dizer que só o Senhor é Deus, e agindo Deus, quem pode impedir? Quem é que pode impedir quando Deus quer? Não tem quem possa agir ao contrário. Você quer saber uma outra situação, um outro motivo porque ninguém pode resistir ao poder do nosso Deus, ao poder do teu Deus? Por isso que você tem que se alegrar. Não há quem possa resistir. Aquilo que ele abre, ninguém pode fechar. Aquilo que ele diz sim, ninguém pode contrariar dizendo não. Amém? Sabe por quê? Porque além de ser o único Deus, ele é o Deus que detém todo o poder nas suas mãos. Todo o poder está nas mãos do Senhor. Não foi outro, foi Deus quem criou a terra com o seu poder, conforme Jeremias 10, verso de número 2. E ele não só criou a terra com o seu poder, como ele governa para sempre a terra com o seu poder, e os seus olhos vigiam todas as nações, conforme disse o salmista, capítulo 66, verso de número 7. E no livro do nosso irmão Jó, 9, verso de número 4, está estabelecido que a sabedoria do Senhor é muito grande, muito profunda, e o seu poder é imenso. E arremata dizendo: quem tentou resistir, aleluias, à sabedoria e ao poder de Deus e saiu ileso? Não existe quem possa resistir o poder do nosso Deus. Ah, meus queridos irmãos, e o que falar desse poder que ninguém pode resistir quando nos reportamos, ao nosso amado irmão Jesus Cristo. Oh, glórias! Quando nós vamos ali e damos um mergulho em Lucas 24, na ressurreição, quando no primeiro dia da semana, bem cedinho, várias mulheres correram até o túmulo aonde colocaram o corpo de Jesus Cristo. A morte tinha vencido Jesus Cristo. Ele morreu ali naquela cruz do Calvário. Satanás com certeza estava fazendo festa, estava festejando porque achou que havia vencido. Ele sabia, sempre soube que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo. E ali ele achou que tinha vencido Jesus Cristo e os planos do Senhor. Mas a Bíblia diz ali no verso de número 3 de Lucas 24, que quando aquelas mulheres entraram no túmulo cuja pedra havia sido removida, elas chegaram e ficaram surpresas. Quem é que removeu uma pedra tão grande? Era uma pedra colocada ali exatamente para que ninguém mexesse. Então era uma pedra muito difícil de ser mexida, removida, transportada. Mas quando chegaram, o túmulo estava aberto, a pedra estava ao lado. Elas entraram e não viram nada, não encontraram o corpo de Jesus Cristo. Ficaram perplexas, não sabiam exatamente o que tinha acontecido, e de repente a Bíblia relata que dois homens com roupas muito brilhantes, dois anjos, a roupa brilhava como a luz do sol, apareceram para elas e disseram: aleluias, o que é que vocês estão procurando? O verso de número 5 de Mateus, ou melhor, Lucas 24, perdão. Por que vocês estão procurando aqui, entre os mortos, aquele que já vive?
Ele não está mais aqui, verso de número 6, ele ressuscitou, aleluias. Aqui o Senhor mostra todo o seu poder, toda a sua autoridade, toda a sua glória. Aqui ele mostra que não há quem possa resistir ao seu querer, nem a morte conseguiu resistir à vontade e aos desígnios de Deus aqui na face da terra. Jesus ressuscitou, Jesus ele voltou, aleluias, do mundo dos mortos e ressuscitou para que hoje, vivo, estivesse na condição, na qualidade de Salvador da tua vida, da minha vida, para mostrar que não há nada que possa resistir ao querer do nosso Deus, ao querer do nosso Jesus Cristo. Não há quem possa resistir, dizer não. Não há, aleluias, não há poder político, amado querido. Irmão, irmã, não há exército, não há dinheiro, não há sistema, não há justiça, não há lei, não há nada que possa resistir ao querer e ao poder do nosso Deus, aleluias. Então, acredite nisso, creia nisso. Não é difícil você ficar debaixo dos favores desse Deus tão poderoso, tão glorioso, aonde a porta que Ele diz que vai abrir tem que se abrir. Aquela estrada que não existe e que Ele determina a existência, ela tem que surgir. Basta você aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Basta você viver uma vida em santidade diante do nosso Deus. Basta você crer, basta você fazer aquilo que você tem que fazer. A tua responsabilidade, faça. Fique em pé diante do Senhor, encare os problemas da vida, mas confie, sabendo que a vitória e que o milagre, aleluias, virão das mãos do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele te ama. O Senhor, Ele te ama. E Ele mostra esse amor por você e por mim, aleluias, através do Filho Jesus Cristo, que morreu em teu favor, em meu favor, em nosso favor, quando ainda éramos pecadores, aleluia. Está lá em Romanos 5, verso de número 8, ou ali no Evangelho do amado irmão João 15, 13, que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E foi isso que Jesus, Ele fez por cada um de nós. Então não vamos duvidar do amor desse nosso Deus e nem do poder que Ele detém em suas mãos. E ninguém pode resistir à vontade do Senhor. Amém? Vamos nos alegrar? Vamos orar? Pai querido, Pai eterno, obrigado por essa palavra, que venhamos cada vez mais confiar no Teu poder, confiar no Teu amor, aleluias. Que nós possamos aprender através das Tuas Escrituras que não existe força aqui na terra e nenhum outro lugar deste universo que possa resistir ou opor-se ao Teu querer, à Tua vontade. A Sua vontade é a que prevalece. Deus, a palavra final é sempre Sua, Papai querido. E é por isso que nós, como Teus servos, como Teus filhos, nós podemos fazer como Josafá fez, Te buscar em oração, em jejum e confiar de que a vitória virá através do Teu agir, do Teu querer na vida do Teu povo, Senhor. Que tenhamos plena convicção de que a porta que o Senhor determina que seja aberta ou fechada, assim acontecerá. Caminhos que sequer existem, eles são criados por causa do Teu querer, do Teu agir, Senhor. Não há homem que possa resistir à Tua vontade. Não há lei humana, não há justiça humana que possa dizer não quando Tu falas sim. Deus, e é por isso que nós podemos colocar a nossa cabeça no travesseiro e descansar. Queremos Te agradecer por todos os cuidados e reconhecer que o Senhor é Deus
em todas as situações, em todos os momentos, e que a palavra final, voltamos a dizer e a reconhecer, é tua. Ninguém pode resistir a ti, nem mesmo a morte foi capaz de resistir a Jesus Cristo. Ah, papai, Jesus, ele ressuscitou Tábita. Jesus ressuscitou aquele filho da mulher que estava caminhando naquela cidade, aquela viúva. Jesus, ele ressuscitou o amigo Lázaro e ele mesmo voltou lá da mansão da morte, porque a morte não pôde resistir ao seu poder. Então, Pai, cremos num Deus que tudo pode, um Deus que nos ama, e é por isso que nós, mais uma vez, estamos dizendo que estamos confiando em Ti. Visita o nosso país, visita o Brasil, veja o que é que está acontecendo, Senhor. Visita as autoridades, que elas sejam atingidas pelo poder da Tua palavra, do Teu Evangelho. As autoridades também judiciárias, juízes, promotores, que venham agir de acordo com o Teu querer, Papai querido. Então que o Seu Evangelho venha fazer efeito na vida de todos eles. Ouça a oração da Tua igreja, do Teu povo, aquela oração mais calada, mais baixinha. A pessoa, o Teu servo, a Tua serva está tão contrito que nem fala, igual Ana fez, Senhor. Às vezes está orando somente na mente, aquela oração na madrugada, deitado na cama ou de joelhos, Senhor. Ouça esta oração do Teu servo e da Tua serva. Pais, mamães, papais orando pelos seus filhos, para que Tu venhas libertar da droga, da prostituição. Esposas e maridos orando pelos seus companheiros para que saiam da prostituição, do adultério, Senhor. Ah, papai querido, quantos que estão envolvidos em bebida, em drogas, em corrupção, pessoas que estão agora na cadeia penitenciária ouvindo, papai. Tenha misericórdia, que possam ter um encontro contigo e possam entregar a vida para aquele que tem poder sobre todas as coisas e que não há força que possa resistir ao Teu querer, Senhor. Visita as nossas crianças de rua, pessoas que estão vivendo nas ruas, papai querido. Visita as dispensas dos Teus servos, multiplica, faça um milagre, Senhor. Mostra que Tu és o Deus do milagre. Abre a porta do emprego, Deus. Dá a saúde que muitos estão pedindo. Abençoa cada um dos ouvintes da Rádio Mateus 633. E assim também eu Te peço uma bênção especial para o pastor João Alves e família. Eu oro em favor do filho, papai querido. Tu sabes o que eu tenho pedido agora, o que esses pais têm pedido em favor desse filho, o João Alves e a irmã Sônia, papai. Abra uma porta, que Tu sabes qual é a porta, papai querido. E assim, amados, na graça de Deus, no amor de nosso Pai, aleluias, no amor também do nosso Jesus Cristo e na consolação do Espírito Santo, quero agradecer primeiro a Deus, ao pastor João Alves também pelo espaço, me despedindo e que possamos estar aqui numa outra oportunidade, se for da vontade e da graça do Senhor. Levanta a tua cabeça, fique firme e forte, porque ninguém pode resistir ao poder de Deus na tua vida. Amém? A paz do Senhor Jesus.